Olá, hoje eu vou falar das vidas passadas e as atitudes condenáveis. As regressões mais difíceis de acessar são as que nós tivemos alguma culpa, em que nós fizemos mal a alguém no passado. Acontece que nós não podemos fugir delas, né? Elas aparecem quando necessário, assim como toda informação de vida passada. Então, para que o método da psicoterapia reencarnacionista, ele é muito seguro porque nós deixamos para os mentores espirituais decidirem o que nós podemos nos lembrar. Por quê? Porque eles são os seres que mais nos conhecem, que conhecem o nosso passado. Nós não sabemos se nós somos capazes de lembrar de determinada vida, nós nem sabemos o que aconteceu. Então nós deixamos, o método todo foi criado para que o plano superior nos mostre o que nós fizemos em vidas passadas. No meu caso, por exemplo, não tenho muitas regressões de culpa em que eu tenha feito. Não tem muitas, são poucas, mas fiz coisas graves, digamos assim. E eu tenho até dificuldade de publicar. Tem uma que eu tenho em áudio, por exemplo, que eu era um homem, eu tinha família e eu roubava. Roubava porque tinha uma parte da sociedade que era pobre, eu roubava até da minha própria casa e entregava para eles, para os pobres. E roubava em feira, colocava lá uma roupa, um capuz. Mas não era por pura bondade, não estava fazendo distribuição de renda. Eu gostava da adrenalina, eu gostava de fugir. Acabou que no final da vida eu fui pega e morta, né? Eles me mataram. E minha família ficou numa condição muito ruim, foi o que foi difícil para mim ver a consequência dos meus atos, né? Não os furtos em si eu não sentia tão mal, mas a família ficar nessa situação difícil por algo que eu fazia não foi muito difícil no pós-vida. Então, não vai de cada um, né? Eu fiz muitas regressões e demorou a vir uma questão de culpa. Segundo o espiritismo, conscienciologia, né, tem muito uma questão atrelada de causa e consequência. Né? Vamos supor que numa vida passada, e já fiz isso, matei uma pessoa. Eu era, nessa situação, eu era um carrasco. Eu via a família dessa pessoa. Olha que lembrança difícil. E essa fui eu que tive mesmo, fui eu que acessei. Eu via a família dessa pessoa, colocava a máscara, né? Ia lá, subia e matava aquele familiar. Então era a minha função, eu não sentia bem com aquilo. Mas imagine que numa próxima vida eu tenha que morrer para pagar aquilo que eu fiz. Ok. Mas nessa vida em que eu era o carrasco, executei essa pessoa. Se ela morreu, é porque ela matou uma pessoa na vida passada? Então eu executei o plano, digamos assim, eu fui instrumento de algo que ela precisava passar. Então por que eu preciso passar depois? Se não foi, mas é tudo hipótese. A única coisa que eu sei é que eu era um carrasco, que eu matei alguém. Não estou dizendo que depois, em outra vida, eu fui assassinada por isso, não sei. É só uma suposição. Para a gente entender essa causa e efeito, vai ficando um negócio infinito. E a pessoa que me matou, ela fica me devendo também, mas ela não estava cumprindo algo que já estava pré-determinado, ela não foi um instrumento. E na próxima vida, será que eu não poderia ser uma enfermeira que salvasse a vida dessa pessoa? E engraçado que já fui, agora tá vindo a lembrança. Teve uma existência em que era um galpão muito grande, era várias pessoas doentes. Eu também estava doente, mas mesmo doente eu cuidava dessas pessoas com muito sacrifício.
E ali os seres do plano espiritual até me deram mais tempo de vida, porque eu estava me esforçando, estava sendo útil, eu vivi mais, até que até que morri. Então vamos supor, aquela vida em que eu matei alguém, será que eu tive mérito depois para auxiliar para que aquela pessoa fosse talvez salva ou que tivesse um maior conforto no final da vida dela? Então, independente de como funciona essa causa e efeito, se realmente ela é uma dívida que a gente contrai e a gente paga, se eu tenho uma dívida, eu quero programar as minhas próximas existências para que seja pago como a enfermeira, para pagar o mal que eu fiz com o bem. Você acha que isso faz sentido? Ou que faz mais sentido eu pagar com a minha própria vida? Vamos supor que eu ainda não tenho essa dívida aí pendente. O que é mais coerente se a gente pensar do ponto de vista evolutivo? Que eu morra assassinada? Isso faz algum bem? Ou que eu possa auxiliar essa pessoa de alguma forma? Qual é mais do ponto de vista evolutivo? O que é melhor? Então, por que eu gosto de externalizar essa ideia? E veio muito. Hoje eu gravei vários vídeos, teve o workshop sobre prosperidade também. E falei isso várias vezes. Se eu fiz um mal para alguém, que eu pague com o bem, e não que eu sofra o que eu sofri, senão a conta não fecha nunca. Você imagina se um vai. Aí a pessoa que me matou fica me devendo, e numa próxima, será que eu matar ela? O negócio não acaba. E outra, quando que veio o primeiro assassinato? Porque é dito que não existe vítima e nem algoz, né? Que tudo que nós passamos foi porque nós fizemos o mal no passado ou pedimos para nos matar. Mas quando que isso começou? Precisou ter a primeira pessoa para fazer isso. Mas mais do que quando começou, como isso termina? Né? Se uma coisa vai ali pagando a outra, ou eu morri, isso tá pago e pronto. Mas a pessoa que me matou me deve. Onde? Tá sendo confuso? Tá ficando, não sei. Tá. Será que tá ficando claro? Tá ficando confuso? Mas porque pra mim é confuso mesmo. Onde é que termina? Onde é que começa essa conta? Eu acredito que a gente, quando, por exemplo, eu não gosto quando alguém, eu acho que é uma análise muito simplista pegar uma vida passada em que a pessoa tenha feito um mal e sem que tenha vindo na a informação da experiência, porque às vezes quando a pessoa tá em transe, tá recebendo a vida passada, ela explica, né? Pode, é por isso que hoje essa pessoa passa por tal situação. Como que a gente tem que interpretar isso? Ela deve se sentir mais culpada, né? Não. Ela só vai entender mais friamente que uma coisa foi consequência de outra, certo? Se vier na história, na informação, enquanto a pessoa está expandida, quando a consciência dela está expandida, tudo bem. Agora, sem saber disso, eu acho muito duro falar para a pessoa, olha, você passa por essa situação, ou pior, seu filho passa por essa situação porque você fez tal coisa numa vida passada e agora veio para pagar. Eu acho que isso não gera a gente tratar a interpretação dessa situação como uma simples culpa, não gera benefício, até porque a gente não sabe de todo o contexto. Né? Se eu sofri alguma coisa nessa vida porque eu matei essa pessoa na outra, é uma visão muito simplista, sem saber,
o que aquela pessoa, por exemplo, fez de mal naquela vida. E se ela era uma assassina mesmo tendo família, e o fato de eu ter matado ela salvou tantas outras. Porque eu era um carrasco, era mandado, né? Era tipo minha profissão, péssimo, né? Mas era, e não foi só uma pessoa, muito, muito provavelmente. Então, o que que a gente pode tirar de lição de quando a gente pega uma regressão em que nós fizemos algum mal? Na minha opinião, é isso. É pagar o mal com o bem, entender que foi um contexto da época, né, em que às vezes nós somos instrumentos para que se faça a justiça ou para que algo melhore. Depois de passar por tantas regressões, depois de acompanhar tantas, a gente percebe o quanto é complexo a verdade e a interpretação das coisas. E não tem jeito aqui com essa mente física limitada, nós não conseguimos ter acesso completo a toda a verdade, a todas as vidas, a toda a interpretação correta, né? Eu não estou dizendo que a lei de causa e efeito é errada. Não, a gente que pode estar compreendendo isso de forma errada. Porque muito das ideias de religião é realmente nos colocar em um estado de culpa como uma ferramenta para que não façamos novamente. Mas vendo aí a história da humanidade, isso não está parecendo surtir um bom efeito. A meu ver, uma pessoa que faz o bem, um ateu que faz o bem, porque ele acha lógico, né? Simplesmente, porque é, é uma pessoa que de repente não precisou da ideia de uma culpa ou de um inferno para ele fazer o bem, ou não digo bem, mas ser uma pessoa ética na, na vida. Enquanto outra pessoa que já tenha uma predisposição a isso, será que ela precisa da ideia de culpa, da ideia de inferno, para que ela tenha um freio e não vá atuar negativamente na história do planeta? Então é só uma reflexão, eu espero não ter ficado confuso. Para você que assistiu, me diz o que você entendeu, se você concorda, se discorda, se ficou claro. É porque realmente é uma ideia muito complexa a gente alcançar esse tipo de situação sem ter certeza, sem ter todas as lembranças de vida, de pós-vida, do que a gente aprendeu. E mesmo assim, será que isso é somente um nível e existiria um nível ainda maior da verdade que englobaria, por exemplo, vários planetas, várias outras esferas de tempo, de de verdades, né? Ou de realidades, pode existir outras realidades maiores. Então, qualquer tantinho, eu sinto assim, qualquer tanto para finalizar, qualquer tantinho que eu avanço e entendo mais um pouco de uma verdade maior, mas eu entendo que a verdade é ainda mais gigantesca e mais complexa e que está distante do nosso entendimento nessa vida ou dessa forma, né, que nós estamos até hoje. Nós não sabemos sobre os sonhos, né? Não temos muitas limitações.
Obrigada.